Agora vamos ao problema 18. O problema 18, ele dá uma equação polinomial, tá bom? Na variável z, um polinômio de grau 10. E ele fala o seguinte: prove que se z é raiz dessa equação, o módulo de z é igual a 1. É um problema difícil, é muito complicado, tá bom? Se você for pelo caminho de igualar a parte real e igualar a parte imaginária. Por que, Luiz? Pense no seguinte: essa equação aqui tem grau 10. Se eu substituir z igual a mais ib, eu vou ficar com duas equações de grau 10 na variável a e na variável b. Então, para eu encontrar o módulo de z, eu tenho que achar a e achar b. Ou seja, eu tenho que resolver dois sistemas não lineares de grau 10 cada um. Imagine resolver polinômio de grau 10. Até grau 4, a gente tem uma fórmula por radicais. A partir disso, grau 5 e diante, não tem como resolver, tá bom? O caso geral. Então, qual é a ideia? Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o fato básico da definição de módulo e que a potência comuta com o módulo. E vamos ter paciência. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou juntar esses dois. Então, tem o seguinte, o nosso primeiro passo, eu vou colocar o z elevado a 9 em evidência. Então, z elevado a 9 vai sobrar quem? 11z mais, tirando o z elevado a 9 aqui, vai ficar 10i. Agora eu vou passar para o outro lado. Vai sobrar o quê? 11 menos 10iz. Tá bom? Agora eu vou dividir, eu vou trazer essa expressão para baixo. Aí você pode pensar, mas só pode fazer isso se eu tiver certeza que isso aqui não pode ser zero. Primeiro veja o seguinte, para isso aqui ser zero, tá bom? O z tem que ser quem? Menos 10i sobre 11. Mas se isso aqui for zero, implica que o z é quem? 11 sobre 10i. Então, são diferentes, ok? Então, primeira coisa, veja que, observação importantíssima, z é diferente de menos 10i sobre 11. Porque se o z for igual a isso, zero é isso, mas não zero é isso. É um problema bastante interessante, foi de uma competição entre alunos de Harvard e MIT, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Como eu sei que isso aqui não é zero, eu vou trazer aqui para baixo. Então, teremos o seguinte, z elevado a 9 é igual a quem? É igual a 11 menos 10iz dividido por 11z mais 10i. E agora, veja o seguinte. Como eu estou atrás do módulo, e o módulo depende da parte real e da parte imaginária, eu vou substituir tanto aqui quanto aqui. Vamos lá. Só não vou substituir aqui por enquanto. Então, z elevado a 9 é igual a 11 menos 10 vezes i. Quem é o z? Z igual a mais ib. O objetivo é encontrar 2 mais b2. Aqui embaixo, 11 que multiplica a mais ib mais 10i. Ok? Melhorando, isso aqui vai ser quem, pessoal? 11 menos 10ia. Agora, o que é que eu tenho? 10i menos 10i vezes ib. Então, eu vou ter menos 10i ao quadrado, que vai dar mais 10b. Então, mais 10b. Aqui embaixo, 11a mais 11ib mais 10i. Então, a parte real é 11a mais 11ib mais 10i. Agora, pessoal, vamos melhorar essa expressão. Z elevado a 9 é igual a quem? Quem é a parte real? Parte real de cima é isso, tá bom? Então, vai ser 11 mais 10b menos 10a vezes i. Quem é a parte imaginária? Aqui embaixo. Aqui a parte real é isso, tá bom? E a parte imaginária é isso. Então, vou melhorar aqui, ó.
11A mais, vou colocar o I em evidência, tá bom? I que multiplica 10 aqui mais 11B. Pronto. Chegamos a isso aqui. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu quero chegar... Ele pediu para a gente provar que o módulo de Z é igual a 1. Era mais difícil se ele falasse assim, encontre o módulo de Z, tá bom? Como ele já disse que o módulo de Z é 1, pede para a gente provar, o que é que eu vou fazer? Eu vou supor que se o módulo de Z é maior do que 1, vai dar uma contradição. Se o módulo de Z for menor do que 1, dá uma contradição. Todo número real, ele tem 3 possibilidades. É chamada tricotomia em R. O que é que isso quer dizer? Ou o módulo de Z é maior do que 1, ou é menor do que 1, ou ele é igual a 1. Se ele não pode ser nem maior nem menor, ele tem que ser 1, tá bom? Então a gente vai aplicar dessa forma. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o módulo em tudo isso. Vamos lá. Então, módulo de Z a nona vai ser o módulo de tudo isso. O módulo desse sobre o módulo desse. 11 mais 10B menos 10A vezes I embaixo. Mesma coisa. 11A mais I, 10, 11B. Ok? A potência comuta com o módulo. Isso vai dar Z a nona igual a... Vamos lá agora. O módulo disso aqui. Eu estou usando o seguinte. O módulo da divisão é a divisão dos módulos. Vamos lá comigo. Esse complexo, ele é formado por essa parte real mais essa parte imaginária. Essa parte real ao quadrado vai ficar 11 mais 10b ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, ou seja, 100A2. Aqui embaixo vai ficar quem? Quem é a parte real? 11A, então vai ficar 121A2 e a parte imaginária? 10 mais 11b. Então vamos colocar isso, 10 mais 11b ao quadrado. Agora, pessoal, veja que é um problema gigante, né? E até agora eu não usei nenhum fato muito forte, tá bom? Eu estou só tentando exprimir isso aqui da forma mais simples. Vamos desenvolver isso aqui, ó. Veja que temos... Quando eu desenvolver isso aqui, eu vou ter 100B2, eu vou juntar com 10 100A2. Então, já vou ter o módulo 100 vezes o módulo de Z, tá bom? Ao quadrado. Aqui eu vou ter 121 e aqui eu vou ter 220B. Vamos reescrever isso aqui, ó. Módulo de Z a nona é igual a... Vamos lá. Raiz quadrada de... Aqui em cima vai ficar 121... mais 220B, estou usando produto notável, mais 100 que multiplica A2 mais B2. Tá bom? Aqui embaixo, ó, desenvolvendo isso aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 121B2, então vou juntar assim, ó. 100, quem é o 100? É o 10 ao quadrado. Vai aparecer o 220B, 220B. Como eu tenho 121A2 e aqui 121B2, então 121 que multiplica A2 mais B2. Ok? Guarda isso aí. Agora, pessoal, a gente vai fazer a análise do problema. O que é isso? Eu vou supor que o módulo de Z é igual a maior do que 1. Se o módulo de Z é maior que 1, o módulo de Z elevado a 9 é maior do que 1. Consequentemente, como o módulo de Z elevado a 9 é uma divisão, tipo de x sobre y, então eu vou ter que essa expressão é maior do que essa. Aí a gente vai chegar numa contradição. Depois eu vou supor que o módulo de Z é menor do que 1 e chego em outra contradição, tá bom? Então façamos o seguinte. Eu vou escrever isso aqui como sendo A sobre B. Quem é A e quem é B? A vai ser toda essa raiz com tudo isso e o B vai ser tudo isso, ok? Agora a gente vai fazer essa análise, tá bom? Então, o objetivo agora é provar que o módulo de Z é igual a 1. Primeiro eu vou supor que ele é maior, vou ver que não pode, depois eu vou supor que ele é menor e vou ver que ele não pode também, tá bom? Então,
O próximo passo é esse. Pronto. Agora, temos a nossa expressão, módulo de Z a nona é igual a isso, que é A sobre B. Ok? Então, a nossa primeira possibilidade. Vamos fazer o seguinte. Suponha que módulo de Z seja maior do que 1. Se o módulo de Z é maior do que 1, implica que o módulo de Z elevado a 9 é maior do que 1. Mas quem é o módulo de Z a nona? Como módulo de Z a nona é igual a A sobre B, e eu estou supondo, se o módulo de Z é maior que 1, vai dar que isso é maior do que 1, então a consequência é que A é maior do que B, ok? Vamos ver, então, se isso for verdade, tem que implicar nisso, ok? Mas, pessoal, agora veja que se A é maior do que B, então vou ter que essa raiz é maior do que essa. Eu vou elevar logo ao quadrado. Então, temos que 121 mais 220B mais 100 que multiplica A2 mais B2 deve ser maior, aqui é A, maior do que 100 mais 220B, que é o B, mais 121 que multiplica A2 mais B2, tá bom? Então, se isso for verdade, implica nisso. O que é que eu tenho, pessoal? Que eu posso cancelar? Esse carinha eu cancelo com esse, ok? Esse aqui vem para cá, ó. Esse aqui vem para cá, beleza? Então, vai ficar 21, que é o 100 menos 121 menos 100, é maior do que isso menos isso, ou seja, 21 A2 mais B2. Divide, vai ter que 1 é maior do que A2 mais B2. Mas quem é isso? Isso é o módulo de Z ao quadrado. Ou seja, 1 é maior do que o módulo de Z ao quadrado. Implica que 1 é maior do que o módulo de Z. Mas o módulo de Z é maior do que 1. Tá bom? Então, teremos que o módulo de Z, 1 é maior do que o módulo de Z, mas o módulo de Z é maior do que 1. Um absurdo. Ou seja, qual é a conclusão? Que essa equação aqui, o módulo de Z não pode ser maior do que 1. Se for maior do que 1, chega numa contradição. Chega que 1 é maior do que 1, o que é falso, tá bom? Do mesmo modo, pessoal, você pode ver, fazendo as mesmas continhas, que o módulo de Z não pode ser menor do que 1, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se o módulo de Z for menor do que 1, vai implicar que o módulo de Z elevado a nona é menor do que 1. Daí vai implicar que Z elevado a nona, que é A sobre B, é menor do que 1. Analogamente, teremos que, fazendo o mesmo processo aqui, ó, só que com a setinha para cá, ok? Teremos que 21, como era maior, vai ser menor do que 21 sobre A2 mais B2. Daí eu vou ter o quê? Que A2 mais B2 é maior do que 1, implicando que o módulo de Z2 é maior do que 1, ou seja, dando que o módulo de Z é maior que 1. Só que o módulo de Z, eu estou supondo menor do que 1. Então, o módulo de Z não pode ser maior do que 1, nem pode ser menor do que 1, porque dá duas contradições. Se um número real não pode ser nem maior nem menor do que 1, ele tem que ser 1. Aí você pode estar pensando, Luiz, mas Z é um número complexo, certo? Z é um complexo que é solução daquele polinômio de grau 10. Mas quando eu faço o módulo de Z, passa a ser um número maior ou igual que 0, tá bom? Então a conclusão é a seguinte. Eu tenho aqui o conjunto dos reais e tenho 1, tá bom? Se o módulo de Z não pode estar aqui, vou colocar aqui, ele não pode estar aqui e não pode estar aqui, porque deu contradição. Logo, módulo de Z é igual a 1. É um problema fantástico, tá bom?